Agora vocês estão vendo a minha tela. Quando eu venho para cá, esse aqui é o OneNote, eu acho que esse aqui é o OneNote. Eu não vejo mais a tela da nossa apresentação. Então, se ela parar de apresentar, se ela desconectar, qualquer coisa assim, eu não verei. E anda acontecendo muito isso. Anda acontecendo muito de vocês estão assistindo a minha tela aqui enquanto eu vou falando, escrevendo alguma coisa, e para de compartilhar para vocês, e fica tudo preto. Se acontecer, vocês me avisam. Que aí eu vou ficar falando aqui e vocês não vão ver nada. Mas beleza, estamos começando o capítulo 2. A ideia do capítulo 2 é dar uma noção abrangente em que pé que a física está. Só que isso na época que o Feynman fez esse livro, né? Na verdade, ele não fez o livro, ele deu as aulas e as pessoas gravaram e anotaram. Então, não foi ele que redigiu isso. Mas algumas coisas que ele discute aqui já estão atualizadas, né? Já deveriam estar atualizadas. Por exemplo, a parte de partículas, ele discute algumas partículas, alguns desconhecimentos a respeito do comportamento de algumas delas, sobre quais são as características de algumas delas, que hoje a gente já conhece. Já conhecemos um monte de outras partículas que ele não citou no capítulo dele, nesse final do capítulo 2. Mas a parte de física nuclear, ele fala que estava completamente em aberto, e eu não tenho certeza em que pé está a física nuclear hoje. Mas ele cita nesse capítulo 2 que... Agora eu posso estar confundindo com outro livro, mas eu tenho que tomar cuidado. Mas eu acho que não, eu acho que ele cita aqui. Que pelo menos a parte das ligações químicas, a parte da mecânica que trata da eletrosfera, né, que trata da interação, da formação do átomo, né, os elétrons circulando em torno do núcleo, e a interação de um átomo com outro átomo, e como os átomos se agregam, e essas coisas assim, já estariam praticamente tudo bem entendido, e a gente já tem uma teoria bem completa que ele cita ser a eletrodinâmica quântica. E ele puxa bastante a brasa para a sardinha dele, que ele ajudou a desenvolver a eletrodinâmica quântica, né? O Nobel dele foi para isso. E aí ele cita que, no caso da física nuclear, a quântica também vale para a física nuclear, mas a física nuclear ainda está incompleta. Ele diz isso na década de 60. Não sei quanto ela avançou, a física nuclear. Com certeza avançou bastante. Mas eu não sei se pode ser considerada completa já hoje. Mas, de cara, o que ele começa falando no livro é mais sobre a tendência de se amalgamar aspectos do conhecimento. Ele cita, por exemplo, o caso de uma pessoa que pode estar lá na praia observando os fenômenos acontecendo ao redor dela. Ela observa a água do mar se movimentando, ela observa as ondas, espuma se formando, ventos, vários aspectos de grãos de rocha, areia de várias texturas e tamanhos, animais, tem até pensamento e pode ter emoções. E todos esses aspectos, como que a gente faz para entender isso tudo? E o ser humano, na sua curiosidade, e no final das contas, a curiosidade é o principal combustível da ciência, é o que principalmente motiva a ciência, por isso que tem muitas pesquisas que muita gente pode considerar inútil, mas não importa para a ciência se o que ela está pesquisando é útil ou não. O que importa é a gente quer saber. A questão da utilidade
ou a gente está pesquisando algo que já tem uma utilidade prevista, a gente também não ignora isso, né? Tem muita coisa que já tem uma aplicação imediata em espera, tipo tratamento para determinadas doenças ou algumas demandas tecnológicas, né, de engenharia, tem algumas questões de construção que facilitaria a nossa vida se a gente conseguisse elaborar um dispositivo que funcionasse assim. Então, existe pesquisas sendo desenvolvidas para tentar elaborar aquele dispositivo, porque já existe uma demanda de aplicação prática. Mas, independente de ter a demanda de aplicação, já esperando uma aplicação, né, para já acontecer, existe muita pesquisa acontecendo sem que ela tenha uma aplicação imediata em mente, simplesmente pela nossa curiosidade humana, como, por exemplo, as pesquisas astronômicas. A gente quer entender como funciona o buraco negro, a gente quer saber do que o buraco negro é feito, quais são as características dele, e predizer, fazer conjecturas do que aconteceria se um ser humano fosse para um buraco negro. Essa pessoa iria se espedaçar por causa do intenso campo gravitacional, ou então o intenso campo gravitacional distorce tanto o espaço-tempo que ela iria praticamente viajar no tempo e iria conseguir ficar viva, né? Mas a física no buraco negro ia ser diferente, e faz essas pesquisas e quase que faz um monte de conjectura que vira mais temas de filmes de ficção científica do que algo útil para a gente. Mas a ciência não se importa com isso. A gente ainda assim busca compreender essas questões e, por mais que pareça inútil, a gente tira bastante utilidade. As corridas espacial, as pesquisas de cunho do que existe no espaço exige desenvolvimento de tecnologia, que essa tecnologia depois acaba que se tornou aplicável para instrumentos do nosso cotidiano. Tipo micro-ondas. O forno de micro-ondas não foi desenvolvido para ser um instrumento doméstico. Ele foi desenvolvido para astronautas aquecerem comida no espaço. Porque lá você não vai acender chama. Você vai consumir oxigênio assim. E aí você usa isso depois para gente na casa. Então, o principal motivador da ciência é a curiosidade. Eu tenho muitos amigos que não gostam da quântica, justamente porque eles chamam a quântica de um processo de masturbação mental. Não, aquilo lá não tem aplicação direta, aquilo lá parece mais uma viagem na maionese, você fica conjecturando umas coisas que é muito viagem, você não sabe exatamente o que é, você tem que ficar usando muita imaginação e não é muito palpável, você não tem uma aplicação direta na maioria das vezes. A quântica tem muita aplicação direta, mas tem muita coisa que não tem. Muita coisa é discussão a respeito de comportamento do universo, que tem mais questões filosóficas por trás do que uma aplicação prática. Ainda assim, o fascínio que a ciência traz para a gente, só o fato da gente discutir e pensar, imaginar que a gente sabe muita coisa a respeito de como a natureza funciona, já é um motivador para a gente. E no caso, o Feynman começa discutindo que o ser humano, na sua curiosidade, busca tentar identificar cada aspecto da natureza, tentar entender o que cada um deles funciona, e o que a gente aprendeu a fazer é buscar simplificar essas explicações o máximo possível. Tipo, ele dá aquele exemplo do... Não sei se vocês já chegaram a ler isso no livro, mas ele dá um exemplo de que uma das maneiras que... A maneira meio que a gente tem para descobrir as regras da natureza, de como a natureza funciona, é observando ela funcionando. E a gente tentar prever o comportamento por base da observação, como se o universo fosse um jogo de xadrez jogado pelos deuses. Tipo, imagina que existe o xadrez, ninguém nos ensinou as regras, ninguém nos ensinou como jogar, nós não temos experiências a respeito de como jogar. E a gente quer simplesmente
entender como o xadrez funciona. E a gente vai entender assistindo os deuses jogando xadrez uns com os outros. E aí, depois de assistir várias e várias e várias partidas, a gente vai entendendo aos poucos. A gente começa a perceber que o peão só anda para frente. A gente começa a perceber que o bispo só anda na diagonal. E a gente nunca vê o bispo andando em outro formato que não seja diagonal. E aí a gente começa a criar regras baseadas na observação. Tipo, se a gente nunca viu o bispo andar de outra forma, então é porque é uma regra que ele tenha que andar daquela maneira. A torre tenha que andar sempre na horizontal, em linha reta, na horizontal ou na vertical, é uma regra. E a gente vai observando e construindo as regras baseadas na observação. E vem, claro que o universo é bem mais complicado do que isso, do que um jogo de xadrez, mas o jogo de xadrez ele é um bom exemplo porque nos dá uma ideia do seguinte: por mais que a gente vá entendendo a regra dos movimentos das peças, por exemplo, se torna complicado a gente entender por que os jogadores estão fazendo tais jogadas em tal momento. A gente sabe que o cavalo anda em tais formatos de jogada, tipo, anda no formato de L. Ou o bispo anda em tal movimento, quantas casas quiser, em diagonal. Mas por que em tal jogada em específico resolveram movimentar tal peça para tal casa? Por que fizeram uma jogada em específico e não outra jogada? E aí, a gente entender aquela jogada em específico torna o sistema bem mais complicado de você entender por que aquilo aconteceu daquela forma. E aí você teria que entender o que está por trás da estratégia do jogador. E no final das contas, a gente vai observando, observando, observando e começa a perceber novas regras, né? Novos movimentos que a gente não tinha observado antes, movimentos mais raros de acontecer, tem aqueles comuns que a gente vê com frequência, e de repente, depois de um longo tempo de observação, começa a perceber um movimento diferente aqui, de repente a gente observa aquele movimento de novo, que acontece em certas circunstâncias muito específicas, então a gente, tipo, vê uma jogada diferente e fala, por que essa jogada aconteceu? E passa muito tempo, aquela jogada não acontece de novo. A gente fica tentando criar a posição nas peças do xadrez para ver em que condição aquela jogada é favorável de acontecer de novo. Então a gente tenta manipular a natureza para ver se a gente consegue reproduzir os acontecimentos novamente e assim ir descrevendo as regras. E no final das contas, a gente tem feito um bom trabalho, principalmente no papel de simplificar. Quase sempre a gente tem conseguido simplificar as regras que descrevem os fenômenos naturais. Na física, calor e movimento, por exemplo, a gente tem termodinâmica e tem mecânica. Termodinâmica era uma área da física que estuda calor e temperatura. Mecânica estuda o movimento dos corpos. Mas quando a gente entende exatamente o que é o processo de calor, transferência de calor, e o que está relacionado com a temperatura, no fundo tudo é movimento. Então, a gente poderia tentar descrever tudo como processos mecânicos. Matematicamente, isso é complicado. Tentar descrever calor simplesmente por equações mecânicas, tipo segunda lei de Newton, não dá para fazer isso. Mas, filosoficamente, tudo é movimento. Você dá para descrever que o processo no qual um carro se movimenta e o processo no qual as partículas que constituem um material também se movimentam, e isso está relacionado com ele estar numa certa temperatura, são fenômenos semelhantes, não são grandezas distintas, não são fenômenos distintos. É movimento, só que um é o movimento das partículas pequenininhas que compõem o material, e o outro é o movimento do material grande macroscópico que a gente está enxergando acontecer. No caso, o carro inteiro. Matematicamente,
Meu professor já mostrou que tem como você resolver problemas de mecânica, de movimento de corpos usando as equações da termodinâmica, por exemplo. Eu acho que quase que dá para fazer tudo usando equações da termodinâmica. Então, não sei, bom, tudo não, mas quase tudo, dá para fazer muita coisa. Então, o que a gente... Segundo o Cláudio, sim. Né? Isso foi um co-orientador do Cláudio que mostrou umas contas para a gente. Ele resolveu uns problemas que a gente estava acostumado a fazer usando as equações de Lagrange e de Hamilton, não é nem de Newton, mas a equação de Hamilton e Lagrange são equivalentes à de Newton, só que são equações que facilitam em alguns problemas específicos. Acho que vocês vão chegar a ver ela em mecânica clássica, essas equações. E ele resolveu usando equações de termodinâmica. É incrível isso. Então a gente é acostumado a separar os fenômenos, né, o fenômeno de calor, o fenômeno óptico, o fenômeno eletromagnético, fenômenos relacionados à mecânica, movimento, separando esses fenômenos, mas esses fenômenos servem mais por uma questão didática do nosso entendimento. No final das contas, a natureza não sabe que a gente está fazendo essa distinção. E muitos desses fenômenos são oriundos de um único tipo de processo físico. No caso, calor ou movimento macroscópico, é tudo movimento de partícula. Ou partícula grande ou partícula pequena, mas é tudo movimento. Outro processo de junção, que é muito clássico, durante muito tempo estudou-se eletricidade, durante muito tempo estudou-se magnetismo como sendo um outro fenômeno à parte, e ótica como sendo um terceiro fenômeno à parte ainda. Hoje a gente chama de eletromagnetismo, porque sabe-se que magnetismo e eletricidade estão intimamente relacionados, não são fenômenos que acontecem independentes uns dos outros, eles acontecem juntos, um depende do outro. E a ótica é o comportamento das ondas eletromagnéticas, que são fenômenos de propagação de campos elétricos e magnéticos que são descritos pelas equações da teoria eletromagnética. Então, o eletromagnetismo explica a ótica também. Todas aquelas regrinhas que vocês viram no ensino médio, das leis da refração, lei de Snell-Descartes, de reflexão num espelho, essas coisas todas a gente tira de equações de eletromagnetismo. Então, juntou os três, juntou eletricidade, magnetismo e ótica numa coisa só. E deixou de ser três fenômenos distintos. Então, a gente vai fazendo o que o Feynman chama de amalgamar, essas junções dos conhecimentos aí. E, por fim, as forças da natureza, a gente conseguiu resumir todas em 4, que, na verdade, são 3, mas que... Bom, depende da teoria, depende muito da teoria que está se usando. A gente comumente descreve como 4. As 4 forças fundamentais da natureza. Então, tudo quanto é fenômeno físico, tudo quanto é processo físico que acontece na natureza, são devidos a uma dessas 4 forças, que é a gravitacional, eletromagnética e 2 nucleares, 2 que acontecem dentro do núcleo atômico, que é a nuclear fraca e a nuclear forte. E aí eu vou me ocupar nesse capítulo mais, depois de discutir essa questão de amálgama aí e tal. Tô tendo algum problema de conexão aqui. Pronto. Depois de discutir essa questão das junções da ciência, essa discussão mais filosófica que vocês releem lá no livro, eu vou me restringir esse capítulo a mais discussão desses 4 forças fundamentais. Então, depois que a gente discutir as 4 forças fundamentais, a gente já pula para o capítulo 3. Então, do ponto de vista mais simplificado, a gente resume em 4 forças fundamentais. Se a gente for usar teorias um pouco mais complexas, existem modelos que juntam a força eletromagnética, então, gravitacional,
eletromagnética, força nuclear fraca, força nuclear forte. Existem teorias que juntam a força eletromagnética e a força nuclear fraca numa só. E essa é bem antiga, na verdade. Eu não lembro se foi o Fermi quem elaborou essa explicação para o que ele chama de força eletrofraca. Então, a origem da força nuclear fraca, ela tem a mesma natureza da força eletromagnética, no final das contas. E aí a gente vai discutir um pouquinho o que é a força nuclear fraca. Aí vem, com o desenvolvimento dos trabalhos do Feynman, do Schwinger, a eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica quântica pega a força nuclear forte e junta também aqui. Então fica a força eletromagnética, nuclear fraca, nuclear forte, todas descritas dentro de uma única teoria e todas elas trabalhando esses três fenômenos aqui como uma única força. Então, qualquer fenômeno eletromagnético ou de forças a nível nuclear são descritos por um único tipo de força, uma força de uma única natureza, que se apresentam de formas diferentes. Se apresentam a nível de forças que atuam em cargas elétricas ou que atuam em partículas no interior do núcleo, mas são todas um único tipo de força. Mas a força eletrodinâmica quântica do Feynman não consegue juntar a força gravitacional. E a força gravitacional foi uma pedra no sapato durante muito tempo de muitos físicos que tentaram fazer a tal teoria da unificação. Inclusive o Einstein, que gastou grande parte do final da vida dele tentando essa teoria da unificação. Uma teoria que juntasse tudo numa única força. Tudo no universo, todos os fenômenos do universo são vertentes de um único tipo de força. Essa tentativa de unificar qualquer fenômeno físico como sendo originário de um único tipo de força deu origem ao que a gente chama hoje de teoria das cordas. Então, a teoria das cordas surgiu daí. Então, é uma teoria bastante complicada, acaba que ela tem uma falha como teoria a ser consolidada, no sentido de que ela prevê algumas estranhezas, como o fato de precisar existir no mínimo 11 dimensões, e tipo, como que você explica mais dimensões do que as 4 que o Einstein já precisou admitir para a teoria da relatividade, que são as 3 espaciais, que a gente consegue perceber facilmente, e o tempo. Como é que você coloca mais dimensões espaciais? Aonde estaria essas outras dimensões espaciais, além das 3 que a gente enxerga? Como que a gente embute mais dimensões espaciais aí no nosso espaço tridimensional? É difícil de pensar num mundo de mais dimensões, 11 dimensões, inclusive. Então, a teoria das cordas exige um monte de dimensões para ela funcionar. Mas para ela funcionar matematicamente, a teoria das cordas nada mais é do que uma adaptação de uma teoria uma adaptação matemática, uma teoria para que a matemática dela funcione, para que consiga uma teoria que matematicamente descreva os fenômenos físicos em termos de uma única força. Mas qual que é a fraqueza dessa teoria para ela se consolidar de forma mais resistente no meio científico? É porque ela, embora ela seja tipo agradável, né? Ela tem as suas simetrias matemáticas, ela seja elegante, o formalismo matemático dela, ela não traz nenhuma previsão teórica nova para ser testada experimentalmente. Ela consegue explicar tudo o que é conhecido na física, tudo o que conhecemos na física hoje, mas ela não conseguiu trazer nada de novo, propor nada novo. A teoria, ela precisa, uma teoria nova, para ela ganhar força, ela precisa propor algo de novo. E esse algo de novo, para ser testado, e aí ser validado ou não, e aí se ela propõe algo de novo, você faz o teste e conclui que o que ela propôs está correto, ela ganha força.
Então, é uma teoria que conseguiu apresentar algo que outras teorias não conseguiram. Então, ela tem um diferencial próprio. Então, a teoria das cordas, a única coisa diferencial que ela traz é ter uma matemática elegante que consegue explicar o que a gente já conhecia, tudo que a gente já conhecia, em termos de uma única força. Só que você conseguir adaptar matematicamente uma teoria não comprova que aquela teoria está certa. A física é cheia disso, da gente descrever matematicamente um fenômeno, você consegue criar um modelo matemático que descreve um fenômeno, e aí fala, bom, eu tenho um modelo. Esse modelo está certo? Você vai para o laboratório, tenta reproduzir experimentalmente as previsões daquele modelo e está tudo errado. Você tem que abandonar aquele modelo. Mesmo que matematicamente você foi desenvolvendo ele e parece estar tudo ok. A matemática não garante que a natureza vai obedecer àquilo que você está propondo. Então, quando a gente foi habituado lá no ensino médio a fazer demonstrações matemáticas, tipo, vamos provar tal equação, e aí prova matematicamente, aquilo lá é só prova matemática, é só uma prova de que a matemática está certa, não é uma prova de que a física está certa. Então, toda ciência precisa da demonstração prática. Demonstração matemática não garante nada. Então, por enquanto, a teoria das cordas tem essa fragilidade. Então, vamos para cá. Então, o que nós temos? Força gravitacional. Força eletromagnética. Força nuclear fraca. E força nuclear forte. Essas duas aqui já é bem conhecida de vocês, né? Força gravitacional é descrito por aquele Gzão, Emão, Eminho, sobre R ao quadrado na direção R chapéu. Vocês ainda vão entender essa questão de descrever vetorialmente. Vocês estão acostumados, quem não viu isso ainda em alguma disciplina de graduação, vocês estão acostumados mais com o módulo dela. A força eletromagnética, ela é descrita a teoria é descrita, na verdade, por 4 equações. Então, a gente tem força elétrica, força magnética. E a eletrodinâmica quântica, ela traz, na verdade, se não me engano, é um tensor, um campo tensorial, o campo eletromagnético. Então, é um único campo, que eu acho que ele tem, se não me engano, ele tem 4 dimensões, e aí, dependendo de como a gente analisa o fenômeno, você projeta ele e ele passa a ser percebido como um campo elétrico, ou você projeta ele de outra forma, em outro fenômeno, e ele passa a ser percebido como um campo magnético. Mas seria 2 faces da mesma moeda, o campo elétrico e o campo magnético. Então, campo elétrico e campo magnético é como se fosse uma coisa só. Mas, teoricamente, a gente descreve eles como por equações separadas. Mas vocês estão acostumados também pela lei de Coulomb, né? Produto das cargas sobre a distância ao quadrado, lei da gravitação universal, produto das massas sobre a distância ao quadrado também. Então, isso daqui é na eletrostática, isso daqui é para qualquer massa. Isso aqui é na eletrostática, mas ainda tem a força magnética quando as cargas estão em movimento. Isso daqui é quando as cargas estão paradas. Quando a carga entra em movimento, surge força magnética também. E aí a força magnética, deixa eu ver se eu lembro a equação para ela. Aqui eu vou ter que pôr o vetorial.
Esse casão aqui é o que a gente está acostumado no ensino médio. Aqui, a gente vai costumar chamar isso de 1 sobre 4π epsilon zero. Deixa eu ver se eu lembro aqui. μ0 sobre 4π. Valor da carga. Carga 1, carga 2. Velocidade 1, produto vetorial. Velocidade 2, produto vetorial. R chapéu sobre R ao quadrado. Se não me engano, a força magnética, quando as duas cargas entram em movimento, é isso daqui. Então, as duas cargas estão paradas, é isso daqui, lei de Coulomb, as duas cargas estão em movimento, a força é isso daqui. Se não me engano. É semelhante, só que aparece a velocidade, mas ainda tem produto das cargas sobre a distância ao quadrado. Mas agora aparece a velocidade das duas cargas com o produto vetorial. E aí não dá para escrever só módulo aqui, tem que ter o produto vetorial. E tem uma constante aqui que é análoga à constante no caso elétrico. Só que no caso elétrico é um epsilon zero, que é uma propriedade elétrica da matéria, e no caso magnético é um μ0, que é outra propriedade magnética da matéria. Bom, essas duas equações aqui não são suficientes, não são suficientes para descrever todo o eletromagnetismo, mas eu vou usar elas aqui como representantes. Força nuclear forte e força nuclear fraca. A força nuclear forte, se não me engano, ela foi inicialmente representada pelo potencial de Yukawa, na década de 40. O potencial de Yukawa é um potencial que ele é proporcional a 1 sobre a distância à sexta, enquanto a força tanto gravitacional quanto eletromagnética, ela depende do inverso do quadrado, só que nesse caso aqui é a força, né? Vamos pegar o potencial elétrico. No caso, força é produto das cargas sobre Q, produto das cargas sobre a distância ao quadrado. Quem lembra o campo elétrico? Campo elétrico é só retirar uma das cargas, né? Então, isso daqui é o campo elétrico da carga Qzão. Aí a gente retira a carga Qzão da lei de Coulomb. Não, é o campo elétrico da carga Qzinho, perdão. Campo elétrico da carga Qzinho. A gente tira o Qzão da lei de Coulomb, porque Qzão seria a carga que vai sentir o campo elétrico, e isso daqui é o campo elétrico da carga Qzinho. E a equação do potencial. O potencial é o mesmo Qzão, Qzinho, só que não tem o quadrado aqui, ó, no R do denominador. É só R. Então, aqui, enquanto o potencial da força eletromagnética é 1 sobre R, o potencial da força nuclear forte é 1 sobre R à sexta. Vocês vão entender ao longo do curso que quanto maior a potência desse expoente, mais curta é o alcance da força. Então, a força eletromagnética ela tem um alcance longo. O alcance dela é bem além do raio do átomo. Então, você tem aqui o núcleo. E você tem aqui a eletrosfera, onde os elétrons populam essa região. E aí, se você tem uma outra carga aqui perto, no caso, esse átomo aqui pode estar neutro, mas você vem aqui e retira um elétron. Se você retira um elétron, esse átomo fica eletrizado com uma carga positiva, a carga de um próton. Se você tiver uma carguinha aqui, pode ser um próton, um elétron, vamos supor que é um elétron distante, esse elétron pode estar átomos e átomos de distância desse átomo aqui, ele vai sentir o campo elétrico desse átomo. Esse elétron aqui vai sentir a interação desse átomo aqui. Tipo, ele pode estar dezenas de átomos de distância, talvez centenas de átomos de distância, e ele vai sentir o campo, porque o campo produzido pelo próton em excesso nesse átomo, ele tem um longo alcance. Então,
1 sobre r ao quadrado tem um alcance relativamente longo. 1 sobre r à sexta, o alcance encurta muito. Encurta quanto? O alcance é somente no raio do átomo. Você não tem força nuclear forte entre partículas que estão no núcleo e elétrons que estão na eletrosfera. Essa distância aqui do raio do átomo já é muito longa para que você tenha uma força sentida entre partículas que estão na eletrosfera e partículas que estão no núcleo. Então, essa distância aqui é de curtíssimo alcance, ela acontece só a distâncias nucleares. Saiu do núcleo, já não tem distância suficiente para dizer que está sentindo mais a força nuclear forte. Já é distante o suficiente para não perceber mais a interação nuclear forte. Então, essa interação aqui ocorre só entre as partículas que estão restritas a esse tamanho aqui, ó, nesse espaço. Bem pequenininho. E a força nuclear fraca também tem um alcance curto, também tem um alcance só do tamanho do núcleo. Só que a força nuclear forte tem esse nome porque, em termos de intensidade, ela é mais forte do que a força nuclear fraca. E de que isso serve? Por que uma chama forte, outra chama fraca, e qual que é o papel delas dentro do núcleo? Bom, força gravitacional, então vamos por partes. Primeiro, quem que é mais forte, quem que é mais fraca? Não, vou falar o papel de cada uma delas, né? Força gravitacional é atração entre massas. O que resulta na existência da força gravitacional? Se não fosse força gravitacional, o que mudaria no universo? E aí eu pergunto para vocês. Não, um tensor não tem sempre 21 dimensões. Ah, então eu pergunto para vocês. Mas assim, eu não sei qual que é o número de dimensões mínimas de um tensor. Tá? Não tenho certeza se pode existir um tensor de 4 dimensões somente, para falar a verdade. Mas vamos aqui. Se não fosse força gravitacional, o que mudaria no universo? Chuta qualquer coisa aí. Quero que vocês falem alguma coisa agora. Os planetas não teriam órbitas fixas. Né? Planetas não teriam órbitas fixas. Isso é verdade? É verdade e ao mesmo tempo não é. Por que ao mesmo tempo não é? Mais alguém? Mas é verdade. Mais alguém? O que mudaria no universo se não fosse força gravitacional? Não existisse força gravitacional? E aí, o que vocês acham? Provavelmente nós não teríamos grandes átomos, grande matéria. Provavelmente a gente não teria matéria. Não da forma com que a gente conhece. Por causa dos momentos subatômicos. Porque a formação da matéria é feita pelos quais. Não está na hora ainda disso. Não, não tá. Bom, uma questão aqui. Planetas.
Qual que é o problema dessa afirmação aqui? Ela é verdade, mas por que que ao mesmo tempo não é verdade? O próprio planeta não ia existir. Nem existiria, né? Nem estrelas para os planetas orbitarem em volta. O mundo ia ser um gás ideal. O universo ia ser um gás ideal. Só não seria um gás ideal porque existiria interação eletromagnética. Então, você teria o gás fazendo com que os átomos se atraíssem um pouco. Eles não ficariam completamente independentes, mas é quase que seria um gás ideal. Quase que você teria um monte de átomos de hidrogênio vagando pelo espaço e eles nunca se aglomerariam para gerar grandes massas. O que mais que mudaria? Existiria basicamente hidrogênio no universo. Se existisse hélio ou alguma outra, o próximo é lítio, que foi produzido no próprio Big Bang, teria sido pouco e só aquela quantidade e pronto. Seria desprezível. E provavelmente ele seria instável. Então, só existiria hidrogênio mesmo no universo. Mais nada. Então, não ia acontecer nada no universo. O universo ia ser uma massa de gás hidrogênio. Só. É preciso que tenha força gravitacional para atrair esses átomos de hidrogênio, ir atraindo, ir formando grandes nebulosas, e essas nebulosas, ao longo dos milhões, bilhões de anos, elas vão aglomerando e vão compactando essa massa, compactando essa massa, compactando essa massa, e formando estrelas. Então, as estrelas são o processo de aglomeração dos átomos de hidrogênio que estão vagando pelo espaço. Por conta da força gravitacional. Então, elas não se aglomerariam. Força eletromagnética. Atração ou repulsão entre cargas elétricas. O que aconteceria se não existisse força eletromagnética no universo? Qual que é o principal resultado que a gente observa no universo por conta da existência da força eletromagnética? Nessa situação aqui, não existiria estrelas ou planetas, mas existiria o quê? O que existiria aqui, sem força gravitacional? Átomos de hidrogênio? Átomos de hidrogênio. Para existir átomo, é preciso do quê? É preciso que o núcleo e o elétron se atraiam. Então, sem força eletromagnética, sem atração entre as cargas elétricas, não existiria átomo. Não existiria núcleo e nuvem eletrônica em volta. Não existiria essa estrutura.
poderia existir o quê? Que partículas que existiriam? Vamos supor que continuasse existindo prótons e elétrons no universo. Mas prótons e elétrons não se interagiriam segundo força eletromagnética. Então, simplesmente existiriam prótons e elétrons. Se eles não interagissem segundo força eletromagnética, não sei como ficaria a física disso, mas existindo força gravitacional, a força gravitacional iria aglutinar aqui estrelas, entre aspas, formada por prótons e elétrons. Por que estrela, entre aspas? Porque a estrela, na nossa definição hoje, é aquela que tem massa suficiente para fundir átomo em outros átomos. Fundir átomo com átomo e isso liberar energia na forma de luz e calor. Então, ela tem luz própria, é um astro que tem luz própria. Porque ela está processando aqui no interior fusão de átomos. Então, existiria estrela, entre aspas, se não existisse força eletromagnética, mas a gravitacional. Existiria estrela, entre aspas, no sentido de que existiria grandes massas de bolas maciças, só que essas bolas seriam feitas de prótons e elétrons, e eu não sei como os prótons e elétrons se comportariam quando você compactasse eles juntos. Porque os átomos, quando você forma essa estrutura de núcleo e eletrosfera, eles têm um comportamento peculiar de interação entre si. Eles não permitem que você aglomere eles de qualquer jeito. Você não pode empacotar eles de qualquer jeito. O que a gente sabe dos átomos, por exemplo, é que grande parte da eletrosfera é quase 100% vazio, praticamente 100% vazio. 99,999% da massa do átomo está no núcleo. Então, quando a gente fala que o átomo tem um certo raio, esse raio é de espaço quase que vazio. Só que o que define esse raio é a distância de ligação de um átomo com o outro. É o espaço que os elétrons ocupam, e esse espaço define a distância que os átomos vão ter um do outro. Os átomos não ocupam uma distância muito maior do que o raio atômico. Você consegue até penetrar, às vezes, um pouco a posição, essa região da eletrosfera, um átomo do outro. Então, pode ter um pouco de interpenetração de orbitais aqui, mas você não consegue fazer com que o espaço vazio desse átomo se sobreponha ao espaço vazio desse átomo, mesmo que seja dois espaços vazios. Por quê? Porque eles interagem eletromagneticamente e surgem forças de repulsão por conta da presença das cargas elétricas que estão nessa região. Então, as cargas elétricas, elas não preenchem o espaço com massa, do ponto de vista de como se isso aí fossem esferas maciças e estão tocando como se fossem bolas de bilhar. Existe espaço vazio, mas a presença das cargas elétricas, mesmo que elas não preencham o espaço com massa, a presença delas nesse espaço gera força de repulsão e não permite com que os átomos se superponham. E a força de repulsão é bem grande. É muito difícil você tentar pressionar um átomo contra o outro até você conseguir realmente vencer essa força de repulsão. É preciso de uma força muito grande. É preciso de força da ordem de massas solares, uma massa solar ou massas solares de peso, de força gravitacional, para que os átomos aqui no interior dessa estrela sofram uma pressão tão grande que essa força seja o suficiente para fundir átomos em outros, um átomo no outro. Se não fosse isso, se não fosse essa estrutura de átomos se formando dessa maneira, e quando você tentar interpenetrar orbitais, a força eletromagnética gerar uma força violenta de repulsão, como que seria o processo de aglomeração de prótons e elétrons? Provavelmente, e aí é um chute meu, um mero chute,
provavelmente, se não existisse interação eletromagnética, eles se empacotariam, ou seja, não existiria esse espaço vazio aqui, ó. Os prótons e os elétrons, eles poderiam se empacotar numa densidade no nível do núcleo do átomo. Todas as partículas poderiam vir penetrar essa região da eletrosfera e ocupar todo o espaço vazio, todos os prótons e os elétrons. Não existiria a força eletromagnética gerando esse distanciamento e gerando esse espaço vazio. Então a gente teria próton, 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 elétron, 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 próton, 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 elétron, 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 todas essas partículazinhas se empacotando igual areia. E não teria espaços vazios. A matéria seria extremamente densa e não sei se existiria alguma fusão aí. Se existiria uma força gravitacional intensa o suficiente, provavelmente continuaria existindo buraco negro, provavelmente continuaria existindo estrela de nêutrons, porque talvez o processo de força nuclear forte e nuclear fraca, continuando existindo, faria que elétrons e prótons interagissem, gerando nêutrons, e aí a gente teria esferas maciças de puro nêutron. É o que a gente já tem hoje nas estrelas de nêutron. Essas estrelas de nêutron são dezenas de milhares de vezes mais maciças do que a matéria convencional. Sabe, tipo, uma colher de matéria de uma estrela de nêutrons pesa toneladas e toneladas. Tem que fazer a continha. Toneladas e toneladas talvez seja até pouco. Talvez milhares de toneladas, ou não sei. Tem que fazer a continha para ver qual que é a ordem de grandeza. Mas é muita coisa. De tal forma que uma estrela de nêutrons é uma estrela onde você tem a massa do Sol toda. Imagina a massa do Sol, que é centenas de milhares de vezes a massa da Terra, ou chega a ser milhões de vezes a massa da Terra. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Massa do Sol. 10 a terceira quilogramas. 2 vezes 10 a terceira quilogramas. Massa da Terra. 10 a 24. Então é 10 a sexta. É quase 1 milhão de vezes, né? Não chega a ser 1 milhão de vezes, porque aqui é 6 vezes. Então é 500 mil vezes, um pouco mais de 500 mil vezes a massa da Terra, a massa do Sol. Vamos arredondar isso para 1 milhão de vezes. É como se você pegasse a massa do Sol e compactasse ela numa esfera de 10 quilômetros de diâmetro. E só. Uma esfera de 10 quilômetros de diâmetro. Uma esfera de 10 quilômetros de diâmetro, todo mundo aqui conseguiria fazer um Cooper em volta dela. Conseguiria fazer uma corrida em volta dela. Bom, seria uma corrida cansativa, porque seria 60 quilômetros de corrida. Mas daria para fazer essa corrida, viu? Não é um Cooper, mas daria para fazer essa corrida. Daria para correr em volta de uma estrela de massa uma estrela de nêutrons com massa igual a do Sol e só 10 quilômetros de diâmetro. Nossa, 60 quilômetros é muita coisa para correr. E talvez uma estrela extremamente grande, e aí talvez não seja estrela, porque não emitiria luz, já que não teria átomo fundindo com átomo, é isso que gera a emissão de luz. Aqui só teria prótons e elétrons empacotados. Mas talvez pudesse a força gravitacional ser tão grande que fundisse prótons com prótons, elétrons com elétrons, nêutrons com nêutrons, e virasse uma massa tão densa que virasse uma massa típica de buraco negro. Então, o buraco negro talvez continuasse existindo e tal. Mas não formariam os átomos do jeito que a gente conhece. Se não tivesse os átomos do jeito que a gente conhece, não existiriam as ligações químicas e as diferentes formas desses átomos se aglomerarem, formando os vários compostos inorgânicos e orgânicos que a gente conhece, e principalmente as estruturas complexas que permitem os seres vivos. Então, não existiria
nas estrelas e talvez planetas que a gente pudesse definir com a matéria composta de puros elétrons e nêutrons e prótons, talvez não existisse nunca vida. Porque nunca os átomos que não existem iriam se aglomerar em estruturas mais complexas que teriam funcionalidades próprias. Seria sempre uma bola de partículas aqui que não faria nada, provavelmente. E a luz não existiria. Seria um mundo trevoso. Força nuclear forte e fraca. Qual que é o papel delas? Vamos começar com a força nuclear forte, porque ela parece ser mais importante e mais clara o papel dela. O que é a força nuclear forte? Ela é uma força repulsiva que ocorre... E agora eu esqueci as partículas que estão envolvidas. Força nuclear forte. Não sei se são só hadrons. É interação entre quarks e gluons. Não, então não é hadrônica. Isso aí tem a ver com a tal da discussão de física de partículas que estaria no final do capítulo 2 aí. Então, é a interação entre quarks e gluons. Gluons são as partículas que são trocadas entre os quarks. Então, acho que todo mundo já ouviu falar nos quarks, né? Os quarks são as partículas que compõem os hadrons. Então, próton é um hadron, assim como o nêutron. E os hadrons são partículas compostas por quarks. Então, quarks são partículas menores, então acaba que o próton e o nêutron não são partículas fundamentais, elas são constituídas de partículas menores do que elas ainda. Os quarks a gente não sabe, a princípio são partículas fundamentais, a gente não tem conhecimento de que a gente pode dividir o quark em partículas menores do que elas ainda. Mas a gente conhece alguns tipos de quark, mas os dois mais comuns são os quark up e os quark down, que são os dois que compõem os prótons e os nêutrons. Então, o próton é composto por 2 up e 1 down, e o nêutron é composto por 1 up e 2 down. Em geral, a maioria dos hadrons são compostos por 3 quarks, mas existe hadrons compostos por 2 quarks. Então, aqui a gente tem o próton, composto por um up e um down. E aqui a gente tem um nêutron, composto por um down e um up. E aí os quarks, eles têm carga fracionada em relação àquela carga fundamental que a gente está acostumado, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Acaba que 2 down e 1 up faz com que o nêutron tenha carga zero, porque o down ele tem carga negativa e o up tem carga positiva. 2 ups e 1 down
faz com que o próton tenha essa carga. Então, o quark ele tem fração dessa carga aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o próton e o nêutron, ele se mantém estável nessa estrutura, na forma dessa partícula chamada próton, porque essas três partículas aqui, esses três quarks, eles ficam trocando entre si partículas chamadas gluon. Então, quando eles trocam gluon entre si, eles geram uma força de atração entre eles. Então, a força nuclear forte, ela é atrativa. Eu errei aqui, foi mal. Ela é força atrativa, que ocorre entre quarks. Qual que é o papel da força nuclear forte? Se não fosse a força nuclear forte, o que aconteceria com o universo? Se a força nuclear forte não existisse? Então, sem força nuclear forte, bom, a força nuclear fraca vai ser FNF também, né? Força nuclear forte. Sem força nuclear forte, o que acontece? Bom, a força nuclear forte, ela é uma força atrativa entre os quarks. Os quarks são as partículas que compõem os prótons e os nêutrons. Hoje em dia, ela é descrita como sendo a força entre essas partículas aqui, ó, que estão compondo o próton e o nêutron. Mas, inicialmente, ela era descrita entre as partículas maiores que compunham o núcleo. Ela foi composta inicialmente para descrever uma força atrativa entre próton e nêutron, inicialmente. Então, acaba que o núcleo ele não é uma estrutura estática, ela é uma estrutura dinâmica. Se a gente fosse desenhar o núcleo aqui, tipo, próton é vermelho, próton, 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 próton. E o nêutron é preto. Nêutron, 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 nêutron. A gente não teria essa visão dessas partículas paradas o tempo todo. Primeiro, porque o próton, assim como a gente tinha aquela visão de que o núcleo atômico, o átomo, ele não era uma esfera maciça, o átomo, na verdade, a maior parte dele era vazio, toda essa parte aqui, ó, era espaço vazio. E a gente descobriu que quase toda a massa do próton está confinada em uma região muito pequena, que a gente chamou de núcleo. Então, aqueles experimentos do Rutherford com a folha de ouro permitiu a gente descobrir que, na verdade, a parte que contém quase toda a massa do átomo está no núcleo. E o restante é quase tudo vazio. Então, o átomo, na verdade, ele é um grande esferinha sem nada, uma esferinha vazia. E aí, pelo menos eu tinha uma ideia que, já que o átomo não é uma bolinha de gude rígida, então o átomo é uma esfera vazia, de espaço vazio, onde o que gera a repulsão de um átomo com outro a partir dessa região vazia são só campos invisíveis, campos eletromagnéticos, mas que o núcleo seria composto de esferinhas rígidas. Que os prótons e os nêutrons, eles seriam como se fossem as esferinhas rígidas que antigamente acreditavam que os átomos eram essas esferinhas rígidas. Então, pelo menos eu imaginava que o núcleo era a esferinha rígida. Não o núcleo inteiro era uma esferinha rígida, mas as partículazinhas, prótons e nêutrons, fossem esferinhas rígidas. Mas os prótons e nêutrons também não são esferinhas rígidas. Os prótons e nêutrons também são compostos de espaços vazios, onde os quarks, que são partículas menores do que o raio do próton e do nêutron, eles vagueiam nesse espaço vazio. Eles têm liberdade de se movimentar nesse espaço vazio.
será que os quarks, que são os down e o up, são as esferinhas rígidas agora? Ou os quarks também são compostos de espaços vazios? E aí é que tá. O núcleo também é composto de espaço vazio, mas também existe força de repulsão quando um próton e um nêutron, ou um próton, ou um nêutron e um nêutron tenta penetrar o espaço um do outro, mas também é composto de espaço vazio. E esse nêutron aqui que é preto, ele não fica preto o tempo todo e nem parado o tempo todo. E esse próton que é vermelho, ele não fica vermelho o tempo todo e nem parado o tempo todo. Esse sistema, ele se movimenta. As partículas ficam se movimentando e mudando as suas características, porque eles ficam trocando gluons. Elas ficam trocando gluons aqui dentro da partícula, mas eles trocam gluons também entre si, entre partículas diferentes aqui, entre prótons e prótons, nêutrons e nêutrons dentro do núcleo. E quando eles ficam trocando gluons, quem era próton e perde um gluon para uma outra partícula e tal, e essa troca de gluons gera uma força de atração, esse cara que era próton, de repente, vira um nêutron. E esse cara que era nêutron, de repente, vira um próton. E eles não ficam estáticos. Quem é próton fica próton o tempo inteiro e quem é nêutron fica nêutron o tempo inteiro. Eles ficam se movimentando e mudando as suas características o tempo todo, trocando de posição quem está fazendo o papel de quem nesse núcleo. E esse processo de interação, trocando gluons e, consequentemente, trocando quem é nêutron, quem é próton, tal, nesse processo dinâmico, gera força de atração. Essa força de atração mantém o núcleo fixo, mantém o núcleo coeso e estável, porque a gente tem um monte de partículas positivas. O próton, ele é positivo, 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 positivo. Então a gente tem próton, 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 tudo positivo. Meu desenho não ficou legal, ficou muito pequeno. Próton, 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 próton. Positivo, 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 positivo. Eu não estou desenhando nêutrons aqui. O nêutron não vai fazer papel do ponto de vista do porquê que essas partículas não se repelem, porque a força eletrostática é repulsiva quando você tem cargas de mesmo sinal. Então você tem prótons, todo mundo se repelindo, e eles se repelem fortemente, porque a força eletrostática ela não é tão fraca assim. Ela é intensa, relativamente intensa, principalmente quando as cargas estão tão próximas. Porque vocês lembram que a força é inversamente proporcional, a força eletrostática é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto maior a distância, mais fraco a força. Só que o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a distância, maior a força. Se a gente está colocando prótons tão próximos uns dos outros, por que eles não simplesmente se arremessam para longe e não desfaz esse núcleo? É a pergunta que todo professor de ensino médio faz para a gente e não fala por quê. O meu professor de ensino médio, de química, ele explicava que porque existe nêutron. E o que o nêutron faz? Ele aumenta a distância entre os prótons, e aí, se a gente vier e olhar na equação, que quando a gente aumenta a distância entre as cargas, você diminui a força de repulsão, então você mantém o núcleo estável, porque você fez eles ficarem, a força de repulsão entre eles diminuir. Poxa, mas não diminuiu nada, essa distância aqui ó, é uma titica. Você tem um átomo, um íon aqui, que ficou positivo, um sódio, por exemplo, atraindo um cloro, um átomo de cloro negativo à distância. Esse cara aqui está a átomos de distância um do outro e eles se atraem. Imagina essa distanciazinha de nada aqui, ó, que é só o tamanho de um nêutron. Esse próton aqui vai
com certeza, repelir fortemente esse outro próton. O fato desse nêutron e desse nêutron ter sido colocado na frente não vai mudar quase nada a força aí, porque essa distância foi insignificante, a distância que aumentou. Então, só o fato da existência do nêutron aumentar a distância não diminui suficientemente a força de repulsão. A força de repulsão entre as cargas positivas continua grande. Por que os prótons não se repelem esfarelando o núcleo? Porque existe uma força atrativa que não é a força elétrica, é uma força nuclear, uma força de origem de interação entre os quarks que compõem os prótons e os nêutrons. Então existe a força de repulsão elétrica, ela está lá, só que a força nuclear de atração é maior. Essa força nuclear forte, ela é mais intensa do que a força de repulsão eletrostática. Então, para o núcleo ficar estável, é preciso ter uma outra força se contrapondo à força de repulsão eletrostática. E quem faz esse papel é a força nuclear forte. É para isso que ela existe. Impedir que o núcleo se desfaça. Então, se a força nuclear forte não existisse, o que aconteceria? Não existiria... Só um segundinho, pessoal. Nossa aula acabou, mas eu vou só atender um telefonema aqui que pode ser algo importante. Aí eu encerro a aula. Alô? Sim, tô ouvindo, sim. Quem fala? Alô? Alô? Quem fala? Boa... Sim, sou eu. Tudo jóia. É só seguro residencial? É só seguro residencial? Eu vou precisar de seguro alto porque eu estou procurando um carro, mas minha casa é alugada. Eu não tenho uma casa própria ainda. Seguro... Entendi. Bom, tem como você me ligar em um outro horário? Bom, esse aí eu tenho que comprar o carro primeiro. Aí seria bom eu ter como entrar em contato depois. Sim, eu estou pesquisando ele e tal. Ah, não, tá jóia. Tá, não, tá certo então. Não, então tá. Não, realmente não tem interesse. Obrigado. Eu agradeço. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, a gente continua essa discussão na aula que vem. Desculpa a interrupção nesse finalzinho. A única coisa que eu ia falar aqui é que não existiria átomos pesados, só existiria hidrogênio. Na verdade, existiria hidrogênio? Não existiria hidrogênio, porque não existiria próton e nêutron. Eu estou pensando que prótons e nêutrons não se aglutinariam formando núcleos grandes. Mas nem o próton e nêutron não existiria, porque para existir próton e nêutron... Opa, vocês estão me ouvindo? Tá sim, professor. Vocês não me ouviram antes não, né? No telefone escutou. Ah, é? Porque eu apertei o botãozinho aqui e fiquei sem saber se
eu tinha conseguido desligar o telefone, o microfone ou não. Aí eu, não, então beleza. Mas eu voltei aqui e vocês ouviram o que eu falei, né? Aham, tá normal. Ah, não, que ótimo. Então, não existiria próton e nêutron, porque precisaria da força nuclear forte para manter esses quarks aqui, ó, coesos. Só existiria partículas subatômicas menores. O próton e nêutron não existiria. E não sei como que as partículas iriam se aglomerar. Então, não existiriam os átomos que a gente conhece também. Professor, o senhor me tira uma dúvida? Sim. É porque o senhor fala um negócio aí dos prótons e nêutrons, e aí eu lembrei Bom, de é uma o seguinte, coisa. só para avisar, às quintas-feiras não temos chamada e vocês estão dispensados. Eu já encerrei a aula. Mas E pode aí, falar. professor, até hoje eu não sei isso, que eles falam assim, ó, quando a gente vai estudar lá eletromagnetismo, os opostos se atraem, não, os opostos se atraem e os iguais se Iguais se repelem, né? repelem. Isso. Aí um dia, eu até lembro que eu perguntei, por quê, né? Uhum. É Aí eu assim, nunca tive a resposta, nunca tive. porque Aí eu não sei por que os opostos se atraem e os iguais se repelem. é porque é assim. É uma observação da natureza. A gente não tem uma explicação. É porque a natureza se comporta assim. Ah, isso e pronto. É isso e pronto. A gente observou que isso acontece. Por que que isso acontece, a gente não sabe. Por isso que ele não respondeu, coitado. Eu fiquei assim pensando. Falei, mas por que esses atos. Aí ele até deu o exemplo do casal de namorado, né? Um homem e uma mulher, eles são opostos e eles vão se atrair, né? Falei assim, deve ser Mas por isso. ele quem? Hã? Ele quem? O professor lá na época deu o exemplo de um casal de namorado, né? Na época do seu O ensino homem, médio? o homem e a mulher, né? Ah, Então tá. eles são diferentes, por isso que eles se atraem. Aí por isso que ele explicou essa parte. Tá. Falei, tá. Não, eu posso explicar um pouco melhor, porque a observação é a seguinte. O que fizeram? É aquela ideia do âmbar, que você já deve ter ouvido falar. A resina fóssil de árvore. Então, que acreditavam inicialmente que a propriedade de eletrizar, que era a característica de adquirir a propriedade de atrair objetos, era exclusiva do âmbar inicialmente, né? Aquela resina de árvore. Você atritava ela com tecido, com a pele de animal, e ela ganhava a característica de atrair pequenos objetos. Mas depois observaram, e o primeiro a descrever isso com mais rigor foi o William Gilbert, num livro de 1600. Então, da Grécia para 1600, para isso ser catalogado com um pouco mais de rigor, foi muito tempo, né? Mas o Gilbert, então, ele discutiu no livro dele a observação de que não era só o âmbar, eram vários objetos que, se você esfregasse um no outro, tipo, você pegava um pelo de animal e pegava qualquer outra coisa, um pedaço de vidro, e esfregasse um no outro, quando você separasse eles, eles se atraíam. Sempre. E eu acho que eu cortei a apresentação. Deixa eu voltar à apresentação. Então aqui a gente teria um pedacinho de âmbar. Sempre que você atritasse, por exemplo, um vidro com um tecido, com uma pele de animal, atritasse um no outro, eles ganhariam a característica de se atrair. E qualquer material que você pegasse seria assim, o âmbar. E uma
pedaço de seda. Atritou um no outro, eles se atrairiam. Um tecido diferente e um pedaço de qualquer outro material, uma resina qualquer, um osso, qualquer outra coisa, que você atritasse, eles se atrairiam. Sempre que você atritasse dois objetos, esses dois objetos tenderiam a se atrair. Agora, nesse caso aqui, do vidro com pele e âmbar com seda, o que eles viram é, depois que você atratava o vidro com a pele e o âmbar com seda, se você aproximasse o âmbar do vidro, eles se repeliam. Se você, depois que atritasse o vidro com a pele e o âmbar com a seda, você aproximasse a pele da seda, eles também se repeliam. Então, os dois que se repelissem com esses dois que se repelissem, se você pegasse um de cada aqui, esses dois aqui colocassem se aproximando e esses dois aqui se aproximassem, eles se repeliriam. Professor, é o mesmo caso, por exemplo, se você pega um cartão, se você esfregar no cabelo, e aí se colocar perto de um plástico, ele se atrai. É por esse motivo também? Sim, é por causa de você eletrizar por atrito. Então, a carga elétrica que vai atrair os pedacinhos de papel que você picar, por exemplo. O que eles viam, então? Se você atritou o vidro com pele, vidro com pele, e depois atritou outro vidro com pele, dois vidros iguais. Vidro e vidro são dois iguais, não é o mesmo vidro. E dois pedaços de pele iguais também. Você atritou esses dois e você atritou esses dois, você supõe que a tendência é que esse vidro aqui, ele passe a se comportar igual a esse vidro, porque você pôs os dois no mesmo processo, submeteu os dois ao mesmo processo. E o que acontecia é que, quando você aproximava esses dois vidros, eles se repeliam, e quando você aproximava essas duas peles, eles se repeliam. E sempre era assim. Sempre que você reproduzia o atrito entre dois objetos diferentes, é tipo vidro com pele e vidro com pele. Você pegava vidro com vidro, aproximava, eles repeliam. Pele com pele, aproximava, eles se repeliam. Âmbar com seda, atritava os dois. O âmbar com a seda e o âmbar com a seda, em dois processos iguais. Né? Você reproduzia duas vezes o processo. Pegava os dois âmbars, aproximava, eles se repeliam. Pegava as duas peles, se aproximavam, eles se repeliam. Todos os processos que você fizesse igual e pegasse os dois objetos que eram para ser igual e, a princípio, que eram para adquirir as mesmas características, eles sempre se repeliam. Chegou-se à conclusão que todos que fossem iguais se repeliam. E todos que fossem o oposto, porque sempre que você atritava um objeto com outro, eles chegaram à conclusão que alguma propriedade de um objeto era transferido para o outro e fazia com que eles se atraíssem. E aí eles sempre faziam essa brincadeira de usar um objeto como referência, e o que eles usavam como referência era sempre um bastão de vidro e um bastão de âmbar. Porque o bastão de vidro e o bastão de âmbar, eles se atrairiam. Se o bastão de vidro e o bastão de âmbar se repelissem, é porque os dois teriam a mesma propriedade, porque vidro com vidro se repelia, tinham a mesma propriedade justamente por ser iguais. Âmbar com âmbar se repeliam, porque teriam a mesma propriedade justamente por ser iguais. Já o vidro com âmbar, eles se atraíam. E aí eles observavam que sempre acontecia duas coisas, ou se repeliam ou se atraíam, e sempre que um objeto era repelido pelo vidro, ele era atraído pelo âmbar. Ou seja, se um objeto era repelido pelo vidro, é porque ele tinha uma característica igual à do vidro.
e diferente da do âmbar. Então, se ele tinha uma característica igual à do vidro, ele repelia o vidro. E se ele repelia o vidro, consequentemente, ele atraía o âmbar. Nunca surgiu um terceiro objeto que era repelido pelo âmbar e era repelido pelo vidro ao mesmo tempo. Sempre se ele era repelido pelo vidro, ele era atraído pelo âmbar. O que indica que ele tinha uma característica igual à do vidro, porque os iguais sempre se atraíam. Vidro com vidro se atraía, âmbar com âmbar se atraía, pele com pele se atraía. Eles observavam isso na prática. E o oposto se atraía, não, se repelia, perdão. E o oposto sempre se atraía. Como? Como eles usaram o vidro e o âmbar como referência, eles ficaram testando vários objetos no âmbar e no vidro. Todos os objetos que repeliam o vidro atraíam o âmbar. Todos os objetos que repeliam o âmbar atraíam o vidro. Então, sempre tinham um comportamento ou do vidro ou do âmbar. Se eles atraíam o âmbar, é porque eles tinham o comportamento do vidro. Porque vidro repelia vidro. Se eles atraíam vidro, é porque eles tinham o comportamento do âmbar. O Thomas Edison, em algum momento, resolveu dar o nome da carga que eles chamavam do vidro de carga positiva e a do âmbar de carga negativa. E começamos a trabalhar com os símbolos de mais ou menos para as cargas. Por aquilo que antes era dado para o nome de carga vítrea e carga resinosa, que era do âmbar. Então, o âmbar e o vidro eram as referências. Ah, agora eu entendi. Por que que o âmbar e o vidro virou referência? Bom, a gente sempre pode pegar qualquer referência. Escolheram o âmbar e o vidro, a gente poderia escolher qualquer outra coisa. O importante era que a gente escolhesse dois objetos que tivessem comportamentos opostos. A experiência mostrou que objetos que eram sempre iguais e submetidos a processos iguais sempre se repeliam. Então, o que era sempre igual sempre se repelia. E os objetos que atrairiam-se é porque eles tinham características diferentes. Então, escolheram o vidro e o âmbar porque eles dois se atraíam. Então, eram os dois que tinham propriedades diferentes. E eram sempre os dois que eram usados como referência para catalogar qualquer outro objeto. Objeto que era atraído pelo âmbar ou atraído pelo vidro, para a gente saber em qual dos dois categorias eles se enquadrariam. Na categoria que tinha carga igual a do âmbar ou que tinha carga igual a do vidro. E aí, só uma hora resolveu dar nome de carga positiva ou negativa. Por que que se atraem? A gente só vai observando isso na prática. A gente não sabe explicar por que que isso acontece. A gente só descreve o fenômeno acontecer. Por observação. A gente até hoje não sabe por que que existe o fenômeno de atração entre as cargas. A carga elétrica é um postulado, a gente simplesmente postula que a carga elétrica existe. E se a carga elétrica existe, o fato delas repelir e atrair é um postulado também. A gente assume como verdade e pronto. Ah, interessante, viu? Agora sim eu entendi o motivo. Então, é isso. Vou encerrar a gravação. E vocês provavelmente têm aula agora, né? Eu tenho